Estamos aqui no tutorial do Scratch. Nós temos já o ambiente aqui com meio de exemplo do Scratch. E existe um videozinho de tutorial. Então a gente só pega esse vídeo aqui, né? A gente pode ver que a gente começa a dar play. Quando ele começar a dar play nesse vídeo, a gente vai conseguir maximizar, ou seja, a tela enxergar esse vídeo em tela cheia, caso seja necessário. Então, começa a dar play. With Scratch, Aqui, ó, you can tela make your own cheia aqui nesse stories, cantinho. games, and animations. Let's start by grabbing a move block. We can click the block to run it. There are many other blocks to choose from. Check out the different categories. Let's go to the sound category and grab a play sound until done block. I'll snap this onto our move block. When do we want these code blocks to run? Add an event block on top to start the code. I'll add the when green flag clicked block. You can easily reorder or delete these blocks at any time. Add as many characters as you want to your project and code each one. Check out the tutorials page for ideas and inspiration. Tá aí um tutorial rápido sobre Scratch. Tá? Então, me explicando os módulos principais aqui de Move, Sound, que atuam, no caso, sobre a figura, o protagonista da cena. Né? O Move e os outros comandos atuam sobre essa figura aqui, que quando tocar ele vai aparecer em tela cheia com movimento. Após assistir o tutorial, podemos fechar essa tela. E já existe esse projeto exemplo desse gatinho aqui. Então, vamos experimentar aqui. Mova, né, 10 passos. Né, e né, gire 15 graus. Vamos colocar aqui. Talvez eu não consiga girar 15 graus. Aqui eu já girei 30 graus. Vamos deixar 30 graus. Vamos agora fazer aqui, eu tenho um comando, né, que se eu ativar, eu clicando no comando, esse bloquinho aqui de 3 comandos, eu consigo girar 30 graus. Né? Vamos ver se... Né? Movimento aqui. Né? Colocando um evento. Se eu clicar, pode ver até que os blocos encaixam aqui. E além dele girar, eu quero que tenha um som. Né? Então vamos ver se funciona. Ventou, eu clico e todo bloco que está encaixado aqui eu consigo fazer girar, né, a figura atual, que é esse gatinho, né, que é o protagonista da cena do Scratch. Tá? Eu posso trocar o volume, né, mexer no volume, ó, diminuir o volume, colocar o volume no máximo. Né? Tem também os controles. Então, por exemplo, eu tenho esse repeat aqui, repita 10 vezes. Vamos ver se eu consigo trocar aqui para 4 vezes. 4 não, né? Vamos fazer 8 vezes. Vamos ver se eu consigo pegar esse bloco inteiro e colocar aqui dentro. Consegui não. Vamos ver se eu consigo colocar o repeat dentro do bloco. Não consegui. Então, vamos ver. Estranho, né? Opa!
esperava que, se eu repetir 8 vezes, se eu estou girando 15 graus, não está correto, né? A cada 90 graus eu tenho aí 3 movimentos. Por isso que o bonequinho fica incompleto aí. Coloquei 4 vezes. Então tá aí. Né? Eu consigo clicar e alterar esses números aqui, né? E atuando sobre a figura. Não é robótica, mas é você programar, né, na linguagem Scratch, atuando sobre, né, essa figura, como pode ser um dispositivo, né, desenhado na tela, um dispositivo totalmente digital. Né? É uma semelhança quando a gente utilizar o Scratch for Arduino, que eu vou atuar sobre algo externo, né? Mas, né, eu vou ter o meu programa deste lado e vou ter o meu dispositivo ligado por um cabo ao computador, né? Ou eu vou ter o programa rodando dentro desse dispositivo, né, se eu migrar. Então, né, há uma semelhança razoável entre o Scratch que a gente está vendo e o Scratch for Arduino. Tá bom, gente? Então tá aqui o nosso bonequinho, ele ficou torto, né? Então quero mostrar para vocês os comandos do Scratch. Vamos consertar ele. Olha só, eu pego aqui o comando turn 15 graus, né? Sentido horário e pronto, tá aqui ajeitado. Bota o comando de volta. Então eu tenho o grupo de comandos motion, que são comandos que atuam aí sobre o sprite, né? O protagonista do meu projeto. Posso trocar aqui o sprite, né? Posso até colocar outras coisas nele, mudar de tamanho, ou até trocar de gatinho para outro elemento. A gente vai ver mais adiante. Mas vamos pensar primeiro nos comandos que estão aqui à esquerda, né? Os comandos de movimento motion. Tem aqui move, turn, né? Tá em inglês, né? Vamos trocar aqui. Tá, em English, isso aqui, ó. Então, nesse pedaço aqui do Scratch, tá vendo? Tem um globinho. Vamos colocar em português para a gente entender mais fácil os comandos, né? Então, temos aqui o nosso elemento aqui e tenho mova 10 passos. Aqui, ó. Né? Posso experimentar cada comando, né? Já vimos esse de girar, né? Girar o sentido horário, sentido anti-horário, para uma posição aleatória. No caso aí, eu posso ser o ponteiro do mouse também, né? Então, vamos tentar colocar aqui. Tentou ir, mas ele bateu aqui no limite, né? Então, vou devolver ele para uma posição aleatória. Vá para uma coordenada. Lembrando que aqui tem as coordenadas dessa área aqui, né, que obedece ao eixo cartesiano. Então, se eu aumentar o x, ele sobe. Se eu diminuir o x, ele desce. Não, x, o y, né? Se eu aumentar o x, ele vai para a direita. Se eu diminuir o x, ele vai para a esquerda. E se eu aumentar o y, ele sobe. Se eu diminuir o y, ele desce. Né? Tem alguns outros como deslize, né? Por tantos segundos até tal posição. Né? Então, vamos colocar esse comando aqui. Tá vendo? Ele vai suavemente para uma posição aleatória ou para uma posição que eu defino aqui. Né? Aponte para a direção de 90 graus. Acho que ele já está apontando. Né? Olha só que beleza, né? A gente não precisa, né,
Vamos lá de novo. Vamos consertar isso aqui, colocar ele certinho. Consertei. Tá? Ou seja, é muito intuitivo por esses comandos move, né? Então, adicione 10 a x. Ó, tá vendo? 10 a x ele move para a direita. Tá? Vamos colocar um adicione 10 a y. Subir um pouquinho. Tá? E aqui eu coloco ele no meio de novo do meu desenho. Ou seja, eu estou executando comando a comando do Scratch. Né? Se tocar na borda, volte. Né? Então eu posso fazer ele, né, inverter a direção se ele tocar na borda. Né? Vai ficar que nem aqueles brinquedos de exemplo lá que às vezes vê em umas lojas, né? Que o carrinho vai andando, bate num murinho lá colocado pelo vendedor e ele volta e a gente consegue ver aquele brinquedo funcionando. Pelo menos antigamente, né, no meu tempo. Temos comandos de aparência, né? Diga olá por 2 segundos. Né? O diga é esse balãozinho aí. Né? Pense em 1, 2 segundos. Mude para fantasia. Será que ele tem fantasia? Né? Tem esse costume 1. A fantasia é o formato da figura. Né? Tá correndo ou tá andando. Né? Então, cada figura tem as suas fantasias, ou posso dizer seus frames, né? Seus formatos aí. Né? Passe para a próxima fantasia ou mude para o cenário. Vamos tirar isso aqui. Mude para o cenário, né? Backdrop, próximo cenário. Não tenho cenários cadastrados. Né? Mude 10 no tamanho. Né? Vamos tentar menos 10 aqui? Vamos colocar aqui, ó. Menos 10, será que aceita? Bora. Vai em core, tá vendo? Mude 25 para efeito 25 ao efeito cor. Tá? O olho de peixe, será que é da lente? É a lente olho de peixe que deforma, né? Pega um campo muito aberto e consegue deformar o que está no meio. É interessante. Né? Vamos tentar agora reverter isso aí, né? Vamos colocar... Opa. Exagerei. O gatinho está virando outro animal, né? E conseguir voltar à cor normal. Né? Removo os efeitos gráficos, eu tendo o trabalho de desfazer os efeitos gráficos, e aqui tem um comando que remove os efeitos gráficos. Mostre, esconda. Né? Esconda, mostre. Né? Vai para a camada da frente. Se eu tiver várias camadas, eu posso colocar ele na camada da frente ou para a camada de trás. Né? Ou seja, tirar, né? Eu ter várias camadas, seriam vários cenários, vários planos a serem de repente apresentados, né? Uma vegetação na frente, né? Uns arbustos. Eu vou ter a figura dando atrás dos arbustos e no fundo montanhas. Então eu posso ter várias camadas aí e fazer a figura andar, né, entre as camadas, dando a impressão que é de profundidade do meu, né, do meu Scratch. Né? Bem, temos o som, né? Toque o som meol, né? Aqui. Né? Pare todos os sons, mude para o efeito tom.
né? Você tem o volume, eu acho, aumente o volume 100%. Né? Ele muda o tom. Né? Eventos. Né? Quando for clicada a bandeirinha, né? Por enquanto não tem nada. Né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou para o movimento e vou mover 10 passos. Legal? Então, quando eu clicar na bandeirinha, né, eu vou mover alguns passos. Né? É um evento. O que a gente chama de evento? É uma ativação externa, né, que chega fora do programa e pede, né, informa o programa de alguma coisa. Você apertou uma tecla, é um evento. Né? Se um sensor indicou alguma coisa, uma luz, é um evento que informa o programa, olha, está acontecendo, né? Chegou essa informação do mundo exterior. A gente chama de evento. E para cada evento, a gente pode definir o quê? Um procedimento, né? Um código para ser executado diante daquele evento. Coisa mais natural. O computador ele tem as teclas. Então, você tem um evento que tem tecla pressionada, essa tecla vai lá para o buffer e entra, né? Ela é enfileirada e é disponibilizada para a aplicação que está, né, no primeiro plano, lendo o teclado. Né? A gente tem isso no Windows, no Linux. Né? Um outro evento que pode estar acontecendo, né? A gente tem um celular, você toca na tela, né, para rolar alguma coisa, é um evento. Né? Um evento que alguém tocou na tela e, a princípio, dependendo da tela, ele vai entender que tem que rolar a tela para cima ou vai trocar de aplicação, se for uma tecla de trocar a aplicação lá do Android. Tá? Então, o conceito de evento é isso. Né? Quando o autor for clicado, quando a tecla espaço for pressionada, quando ruído maior que 10, quando eu receber uma mensagem, né? transmita a mensagem ou espere, ou seja, você pode ter objetos se comunicando aí. Né? O que são objetos? São conjuntos de dados, né? e procedimentos característicos. Né? E você tem os objetos, eles podem se comunicar entre si. O que pode acontecer? Né? Um objeto acionar o outro. Né? De repente eu vou colocar dois personagens aqui e eles vão, né, caminhar. Se eles se tocarem, ou seja, se a distância deles for menor que tanto, eu posso criar um evento de colisão, alguma coisa assim, ou um objeto carregar o outro. Né? Não é extremamente trivial, mas você consegue fazer que um objeto acione o outro aí. Né? A ideia é que a gente não tente complicar esse código. Temos aqui os eventos de controle, seria espere um segundo, repita 10 vezes, repita esses comandos para sempre, até, claro, você cancelar a execução aqui, né, pelo ambiente do Scratch. Né? Se esse losango aqui, na verdade, esse meio diamante aqui, né, não é bem um losango, né, é mais um não é um paralelogramo, né? Porque ele tem 6 lados, né? Como se fosse um diamante. É uma operação, uma expressão condicional, né? Alguns manuais chamam de expressão booleana, né? Um nome feio, um nome que assusta, mas é uma condição, verdadeiro ou falso. Então, se essa condição, então ele vai executar esse bloco. É o if da computação, né? Todas as linguagens de computação têm o if, o se, né? Se tal condição for atendida, executa tal procedimento, né? Tem o if com o else, o se essa condição for atendida, executa tal isso. Se não for atendida, executa o se não, o else, né?
que executa essa outra coisa. Né? Tem a condição, né? Espere até que uma condição seja atendida. Espere até o usuário pressionar uma tecla. Né? Digamos, você dá uma mensagem na tela, mostra lá um relatório, e você vai colocar lá no final, pressione uma tecla para continuar, para apagar o relatório e mostrar outra coisa. Né? E tem esse último comando, repita até que uma tal condição seja atendida. Ou seja, repita até que o usuário tenha digitado um número positivo. Calcule a raiz quadrada. Você pode calcular a raiz quadrada de um número positivo. Então, como é que é? Entre com o número. Repita até que o usuário coloque um número positivo. Né? Se for tentar colocar um número negativo, seu algoritmo calcular a raiz quadrada vai ter problemas lá de calcular. Então, você não deixa que receber informação inválida para o seu processamento. Tem um pouquinho mais de comandos aqui. Quando eu começar com um clone, como um clone, crie o clone deste ator. Apague este clone, ou seja, você pode replicar esse ator, essa figura, né, e duplicando à medida que você consiga, né, controlar. Claro, você vai dar comandos aqui, né, para replicar a figura que está, né, sendo utilizado. No caso, o nosso é o gatinho, mas pode ser trocado. Sensores. Né? Sensores é o seguinte, né? Tocando em ponteiro do mouse, né? Tocando na cor verde, né? Ou seja, a cor azul está tocando na cor roxa, né? É uma condição. Tá? Essas aqui que tem assim essa borda de quina são condições que vão retornar valores verdadeiros ou falsos. Né? Tem alguns que são arredondados, que vão armazenar valores, a distância até o ponteiro do mouse. Tá? Então, a gente começa a entender o seguinte, eu tenho variáveis que armazenam valores. A gente coloca x igual a 10, x recebe 10, x recebe x mais 1 e fica imaginando o que é x. X não é um valor, x é uma caixa que armazena valor. Um copo, como um copo pode armazenar vinho ou água, a minha variável x é uma caixa que armazena valores e eu posso mexer nesses valores e recolocar nela. Então eu posso colocar lá o valor de x, de 10, na variável x. Depois eu posso pegar x igual a x mais 10. Ele vai pegar o valor que está em x, vai somar 10 e vai recolocar em x. Né? X igual a 20. Tá bom? Então a gente não precisa se confundir. Normalmente as variáveis começam com letras. Né? Muito comum de colocar x, y, z, né, nas variáveis. Né? Eu já aconselho, né, como eu já trabalhei em sistemas muito grandes, de milhares de linhas, né, você usar x em algo que você vai usar naquele momento ali e acabou. Se você tem uma variável importante para o seu programa, tipo um cálculo financeiro, você cria uma variável, juros compostos, juros mensais, né? Valor acrescentado do período, variáveis com nomes grandes, justamente para que você olhe e entenda que informação é colocada dentro dessa variável. A informação pode até mudar conforme o processamento. Se você está processando 1 ano, 2 anos, 5 anos da análise financeira, você vai ter valores diferentes. Mas quem olhar aquele software vai entender aquele nome de variável significa alguma coisa. Já trabalhei em sistemas doidos, onde, né, as variáveis eram WZEP1, WZEP2. Eram muito mais complicados de você ajeitar, né, os 90, 100 mil linhas de código, né, com esses nomes de variáveis. A gente montava uma tabelinha para entender que variável tal normalmente armazenava isso ou aquilo. Né? Mas se você
está programando, mesmo que não seja nada muito complexo, coloque um nome direitinho na variável, né? Velocidade, altura, né? Ângulo, né? Do que usar umas letras, 2, 3 letras, porque vai ficar mais claro para você, né? Lembrando, você tem um código que você mexe, funciona, tal, beleza, funciona, e você guarda lá no seu pendrive, no seu HD. O que acontece? O que acontece com o seu código? Está lá guardado o seu. Aí, de repente, você... Puxa, isso aqui é interessante, eu fiz há 1 ano atrás, 2 anos, eu vou ver se aproveito. Aí você pega lá, abre o código. Poxa, as das variáveis, tudo x1, x2, x3, vai perder um tempinho para entender de novo. Mesmo que seja só você que tenha feito. E você vai reclamar com quem? Com você mesmo? Vai ficar quieto, tentando entender, perdendo um tempinho para entender. Né? Então, você vai entender a importância de ter nomes de variáveis. Não precisam ser nada extraordinário, depende do tamanho do seu projeto. Mas os nomes que digam um pouquinho mais, ajudem um pouquinho mais a entender, né, que informação está sendo colocada naquela variável. Tá bom? Então, fica esse conselho aí. Ó, posição do mouse é um valor também. Posição Y, posição X. Ó, uma condição, uma informação condicional, verdadeiro ou falso, o mouse foi pressionado, ou seja, que o botãozinho do mouse foi pressionado, até que o espaço foi pressionado, né? Defina modo de arrasto para arrastável. Provavelmente isso aí vai atuar sobre uma figura, né? Ruído é uma variável. Cronômetro é outra. Zero cronômetro, né? Ano atual, número de dias desde 2000, né? Nome do usuário. Então, são sensores, né, que ou informam verdadeiro ou falso, ou informam um valor, né, uma informação que você pode utilizar no seu programa. E tem uns poucos comandos de controle. Pergunte, defina, aqui que são comandos que vão interagir, né, com os objetos em cena. Operadores, né? Olha só, os operadores também podem retornar valores verdadeiro ou falso, que tem essa quinazinha aí, ou outros valores, né, que tem a borda arredondada. Então, operador de soma, eu vou somar dois números, eu vou subtrair, vou multiplicar, vou dividir um número aleatório entre limite inicial e limite final. Eu posso alterar para 1 em 1000. Né? E os operadores lógicos ou booleanos, né? Que é tal número menor que 50, maior ou igual, né? Você pode alterar aí, né? Não precisa ser 50 amarrado. Tem os operadores lógicos, operadores booleanos, ou seja, ele pega duas expressões e faz o E. Significa que essa operação aqui, ela vai ser verdadeira se as duas operações forem verdadeiras. O número é maior que 0 e menor que 1000. Tá, então beleza, eu consigo usar. Cabe na tela, por exemplo, em nível de pixels. Ou uma das duas tem que ser verdadeira, é o ou lógico. Tá? Ou a tela é escura, ou, digamos, a cor do personagem é escuro, né? Para que você consiga visualizar na tela. Né? Ou not operação, ou seja, ele vai retornar o contrário da operação lógica. Então, se o número for maior que 10, né, você fazer o teste, maior que 10 é verdadeiro, ele vai inverter e vai colocar como falso o resultado disso. Ou o número é menor que 10, né, ele vai inverter e vai colocar como verdadeiro. Né? Esse not, né, a gente operador não, ele inverte de verdadeiro para falso e falso para verdadeiro. É claro que a gente pode, se for uma expressão simples, eu posso montar a expressão que eu não utilize esse não. Mas tem casos que eu tenho combinações de testes que estão sendo feitos, talvez seja mais interessante eu utilizar o not no final.
Né? Tem junto de maçã com banana, letra 1 de maçã, a primeira letra da string maçã, tamanho da string maçã, né? Isso aqui retorna o quê? Uma fileira de textos, a gente chama de string, né? Um texto, uma sequência não só de letras, mas de caracteres, que pode ser que eu tenha espaço entre as palavras, mas tudo é considerado uma sequência de caracteres, uma string. Né? Tem o resto também, ó, né? Esse aqui então retorna, né, uma sequência de letras, de caracteres. Tá? Maçã contém M, ou seja, eu procuro uma letra, né, ou uma substring, um pedaço de palavra dentro da palavra. Vai retornar e dizer, olha, tem ou não tem. E também tem aqui outras funções que retornam o resto de tanto por tanto. O resto da divisão de 10 por 3, né, é 1. Arredondamento de 10,5 é 11, né? Ou 10,3 é 10, 10,6 é 11. Né? O módulo de menos 10 é 10, o módulo de 10 é 10 também. Né? É o positivo. Né? Variáveis. Eu vou criar uma variável, né? Então eu posso mudar o valor dela, né? Para 0, para 1, para outras coisas até. Né? Eu posso adicionar 1, eu posso mostrar, eu posso esconder a variável. Né? Então eu posso criar também uma lista, né? Eu posso criar um bloco. Tá? Então vamos começar com calma com variáveis, né? Variáveis numéricas ali para controlar o nosso objeto aqui em cena. Tá? E tenho os meus blocos. Eu crio um bloco. O que é um bloco? Provavelmente no Scratch é uma coleção de procedimentos. Eu posso criar uma rotina chamada bonequinho corre até o canto da tela. Então eu posso criar um bloco que diga, olha, corra até o canto. Se ele estiver apontando para cá, ele vai correr para cá. Se ele estiver apontando para o outro lado, ele vai correr para o outro lado até tocar no canto. Aí eu vou fazer o quê? Várias coisas que ele vai avançar em passos e vai verificar. Chegou na borda? Não, então continue andando. Então são uma sequência de movimentos, né, que vão ser executados até que uma condição seja atendida, que é tocou na borda. Então eu posso transformar tudo isso em um bloco e chamar o bloco de correr até o canto. Tá? Então eu posso criar um bloco como se fosse uma subrotina. Tá? Então esses são os comandos principais do Scratch, é o código. Temos aqui as fantasias que eu posso mexer no bonequinho, tá vendo? Contornar, mexer. Né? Tem o costume 1 e o costume 2, ó, ele correndo e ele andando. Né? E eu posso converter para uma figura de bitmap que pode ser utilizada em outros softwares aí. Eu também tenho os sons aí, né? Por enquanto só tenho o som de miau, mas eu posso fazer sons mais rápido, mais devagar, tocar mais alto, mais baixo, né? Ó, som de robô, né? O contrário, né, do som, né? Normal, né? Então eu posso manipular esses sons também. Ou seja, o Scratch abre com várias coisas que pode ser feitas para, né, você ter aí, poder brincar, poder interagir, né? Sem necessariamente, né, nesse início, você ter uma placa para ficar transmitindo, que há também algumas coisas, né, que eu tenho que me preocupar, além se eu tiver uma placa de Arduino ou Microbit, que eu tenho que ligar, carregar, fazer isso. Então você pode começar no Scratch para entender um pouquinho da programação dinâmica aí de acionar, né, a figura em questão, ela se mover, girar, né, e você começar a entender o que? A mecânica do movimento, né, junto com começar a entender a mecânica da programação em blocos, para que a gente chegue no Scratch for Arduino já com uma boa ideia do que é o Scratch for Arduino, que aí eu vou ter que ter uma placa em Arduino preparada para rodar aquilo,
E tudo existe todo um trabalho a mais que eu tenho que me preparar. O que? Para colocar nos pinos certos os componentes da placa, ligar o cabo aqui, dar load, etc. Né? Então, é bom que a gente chegue nas dificuldades do Scratch com o Arduino conhecendo bem essa mecânica do Scratch. Tá bom? Ok, gente.